Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube. Sempre um prazer estar aqui toda semana fazendo um resumo do mercado, da política, geopolítica. A gente é metido e comenta sobre vários assuntos aí, né? Hoje temos na mesa aí o Weber, nosso especialista, nosso head de renda fixa, especialista em política. Como estão as coisas por aí, Weber? Fala, Renato, boa tarde. Estamos animados aí, a bolsa semana, né, deu uma reagida boa, todos os mercados, na verdade, vemos os juros caindo, então uma semana bem inesperada, e nesse contexto de guerra a gente acreditava numa semana de resultados mais fracos, mas estamos tendo uma boa semana aí. A gente foi surpreendido positivamente, né? Inclusive, nos nossos chutes vão ilustrar bem isso daí, né? Então, vamos lá. Hoje, mais um dia aí com a dupla. A gente está passando por uma reformulação. Em breve vai ter novidades, né? A gente, inclusive, também, além de comentar um pouco sobre o conflito no leste europeu, a gente vai falar um pouquinho sobre as taxas de juros. Esta semana a gente teve a super quarta-feira aí, onde tivemos a decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, aqui a gente teve uma elevação de 1% na nossa Selic, saindo de 10,75 para 11,75, né? O que era aguardado pelo mercado, né? A gente até imaginava lá antes de iniciar esse conflito aí uma alta de 0,75, né? Então, vinha uma alta aí um pouco mais dovish, né? Segurando, contendo um pouco já para ficar de olho na inflação. Mas quando estourou o conflito no leste europeu e a gente viu aí principalmente as commodities saltando, preço do petróleo e assim por diante, isso pressiona fortemente a inflação e o Banco Central resolveu aí fazer um aumento mais agressivo, chegando em 11,75, né? Como já foi antecipado na semana passada, o horário do pregão da Bolsa aqui no Brasil mudou para as 17 horas. Então, hoje a gente está conseguindo gravar já com o fechamento do mercado, né? E, como eu falei anteriormente, a gente teve a decisão do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos também, que passou de uma banda que era de 0 a 0,25, agora é 0,25 a 0,50, um pouquinho diferente a forma que o governo americano enxerga isso daí, mas também deixou bem claro que deve aumentar os juros americanos em todas as reuniões desse ano. A gente vai comentar isso daí um pouquinho mais para frente, mas o mundo está preocupado com a inflação, né? Não é algo pontual aqui do Brasil, né? Também tivemos a terceiro aumento na taxa de juros na Inglaterra. Então, a Inglaterra vem também nesse caminho aí um pouco mais hawk, né? Um pouco aumentando as taxas de juros visando conter a inflação. Todo mundo já de olho nessa inflação, porque a inflação pode ser mais persistente do que a gente imaginava antes do conflito, né? Obviamente, por conta do conflito. Ainda na quarta-feira, a gente teve divulgação de dados do fluxo capital estrangeiro, né? Esse dado ele é positivo aí desde o dia 26/1 de 2022, então o saldo é positivo do fluxo de cambial estrangeiro. Esse daqui é diferente daquele fluxo da B3, né, de entrada de capital na B3. Ele é medido semanalmente, né? Então, na semana até quarta-feira, entrou 2,6 bilhões, chegou a ser 5 vezes mais do que na semana anterior. E o que ocasiona isso aí? Bom, a Rússia é um concorrente direto de investidor estrangeiro para país emergente, né? Então, aquele dinheiro que está saindo lá da Rússia, o investidor que quer tomar um pouco mais de risco investindo em capital emergente, né, em economia emergente, ele olha, pô, a Rússia está num conflito, a Turquia está uma bagunça, a África do Sul é complicado, entre outros, então o destino desses investimentos acaba sendo o Brasil, que hoje a gente está numa posição, entre aspas, aí, privilegiada ante aos nossos pares né, de emergentes, né? Falando sobre o fluxo de capital para a Bolsa, aí sim, falando de Bolsa, a gente aí está com 70 bilhões de reais de entrada de dinheiro estrangeiro, aí sim direcionado só para B3. Né? Desses 72 bilhões,
nesse ano a gente teve apenas 2 dias negativos, de saldo negativo, né? Todos os outros foram positivos, mais uma vez reforçando a tese que o Brasil aí está sendo um dos principais destinos dos investidores internacionais em relação a mercados emergentes, né? Também tivemos essa semana aí o crescimento do setor de serviços, aí uma divulgação anual, né? 9,5% de alta na área de serviços em 12 meses corridos, e isso reforça o quão o nosso PIB veio surpreender, né? 4,6% de alta em 2021, principalmente puxado pelo setor de serviços, né? Que é esse dado que eu estou comentando, e do setor da indústria, né? E agora, final de tarde, saiu aí um fato relevante, não tão a ver com o mercado, eu acredito até que o Weber vai comentar um pouco mais sobre isso daí, que tivemos a decisão do Alexandre de Moraes de suspender o Telegram, né? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso daí, e aqui já fica meu gap aí para puxar a parte política para o Weber. Vamos lá, Weber, comentar os fatos políticos da semana, hein? Vamos lá, eu acho que a semana de novo na política aí foi ditada pela questão dos combustíveis, né, que é o que vem pressionando nossa inflação, é o que vem preocupando os governantes, os políticos, os congressistas, né? Então nós tivemos a semana começando aí com uma baixa na queda no barril do petróleo, né? Semana passada o barril tinha batido aí 135 quase dólares, né? Nós começamos a semana com ele para baixo de 100 dólares e aí já começou a pressão política, né? Para a Petrobras, né, ao mesmo tempo que ela aumentou aí com o esticado do petróleo, para ela reduzir o preço já de uma vez da gasolina, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? O preço oscila muito rápido, ele vai muito para cima e para baixo. E se a gente olha semana passada, na segunda-feira da semana passada, a gente já estava com 50% de defasagem nesse preço praticado pela Petrobras. Então, esse reajuste aí de 20 alguma coisa por cento já foi, né, foi abaixo até do que já estava precificado. Então, já está atrasado, né? Perfeitamente. Então, assim como o dólar também vem caindo, então tem que ser de tempos em tempos, tem que ser feito com calma e a companhia também tem caixa para aguentar isso, tem, né, pode ser um pouco mais flexível também. Então, veio essa pressão, então, apesar de toda a pressão vinda do governo, diretamente do presidente Jair Bolsonaro, né, a cúpula da Petrobras diz que não vai haver prazo para baixar os preços, né, estimulando os atritos recentes aí. A situação leva o noticiário também a registrar aí a disposição do Planalto de substituir Silvio Luna, general que está no comando da estatal. E segundo o jornal Valor, o governo espera que o general peça demissão depois do processo de fritura pública que está sendo submetido. Então, né, um grande cotado aí para entrar no lugar do Silvio Luna é o Rodolfo Landim, até ex-presidente do Flamengo, já teve participações em empresas ligadas ao setor de óleo e gás, aí, então, né, ele é um dos cotados aí no lugar do Silvio Luna, que é um homem de confiança do Bolsonaro, mas ele com certeza chegou lá e percebeu que não tem muito o que fazer, não dá para jogar esse jogo político lá dentro da empresa, né? Vem fazendo um trabalho sério, com certeza, né? Assim como vinha fazendo na Itaipu, então não é motivo, eu acho que ele está mais do que certo de não abrir mão aí dessas prerrogativas aí do que é o certo, né? Então, se for para alguém fazer alguma coisa errada, que não seja eu. Acho que ele deve estar pensando mais ou menos nesse sentido, né? O Arthur Lira ainda ontem voltou a cobrar a Petrobras e deu a discussão sobre um subsídio temporário focalizado, mas só depois da estatal reduzir os preços, né? O projeto ainda não está nem desenhado pelo Planalto, eu acho que é mais uma tentativa aí mais populista de levar essa questão, né? Lembrando que é ano eleitoral, né? Então toda declaração tem a ver com. Já estão de olho ali na eleição. E aí entra um problema, né? O governo enviou ao Congresso o projeto de lei que altera a lei de diretrizes orçamentárias para explicitar aí a possibilidade de conceder esses subsídios nos combustíveis sem compensação, né? Porque temos aquela regra para a gente baixar o imposto, para a gente gerar um gasto, nós temos que ter a contrapartida prevista, né? Então, o governo já se antecipou, mandou essa lei para evitar essa possibilidade, né? Como já foi previsto num projeto de lei anterior aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo presidente. Mas, para encerrar o tema, o TSE
que é o Tribunal Superior Eleitoral, incluiu na pauta da próxima terça-feira a análise dessa consulta feita pelo governo sobre a possibilidade de conceder esses subsídios para os combustíveis em ano eleitoral, né? Então, até hoje foi notícia que seria um crime até o Bolsonaro baixar o preço dos combustíveis por estar em ano eleitoral, podia ser uma atitude eleitoreira aí, mas a situação também é bem delicada, então com certeza vão chegar num consenso aí semana que vem, provavelmente o TCE vai liberar isso aí, né? Eu acho que vale mais os brasileiros aí, essa pressão inflacionária, não vale a pena a gente ficar brigando por eleições, né? Se bem que a gente sabe como é que são os meninos, né? Uhum. Ontem teve uma série de vetos discutidos aí, né? O Congresso derrubou vários vetos do presidente, e esses vários vetos referentes à lei da cabotagem, a BR do Mar, né? Que é uma lei que a gente estava aguardando bastante, que vai flexibilizar o modal de transporte interno no Brasil. Então, a gente estava esperando, foram incluídos alguns jabutizinhos aí, como sempre temos na nossa legislação, né? Mas caíram alguns vetos, então, isenção tributária, enfim, várias coisas foram concedidas aí com essa derrubada de veto, demonstrando aí o apetite dos congressistas às vésperas do período eleitoral, né? Então, eles não estão preocupados em gastar, se for beneficiar alguém, eles estão aprovando para dizer que tiveram participação nisso e conseguir ainda mais votos, né? Nessa mesmo tema, aí, o Jair Bolsonaro anunciou ontem o pacote de 150 bilhões para estimular a economia, né? Integra as medidas da liberação do saque do FGTS, antecipação do 13º dos aposentados do INSS e a ampliação para a contratação de consignado e pacote de microcrédito digital. Então, é o governo aí antecipando alguns pagamentos, né, para a população aí, a fim de incentivar e estimular a economia. Agora vamos para as eleições 2022. O PSDB aí insiste na tentativa de manter o Eduardo Leite, né? Os caciques entregarão uma carta a ele, insinuando a possibilidade de que ele seja candidato ao Planalto pela legenda, caso aí a candidatura do João Dória não decole, a despeito da derrota sofrida nas prévias. Aí. As pesquisas internas do PT mostram alguma capacidade do gaúcho tomar os votos de Lula. Aí. Então, o PSDB ainda vai analisar, apesar de ter feito as prévias, né? Um dos únicos partidos que fez uma prévia aí no Brasil com votos dos seus filiados, acabou elegendo João Dória, mas talvez a candidatura não decole, e o PSDB está com medo de perder o Eduardo Leite, que vem flertando algumas semanas com o PSD do Kassab, né? Para já ser candidato esse ano. Então, muita coisa pode mudar. Hoje o Lula vai a primeira vez a Curitiba, desde que deixou a prisão lá, né? Ele vai participar do evento de filiação do Roberto Requião, que deve disputar o governo pelo PT, o governo do Paraná, né? O Requião, que já foi governador do Paraná por 2 ou 3 oportunidades, agora vai ser candidato de novo agora pelo PT. O Requião, que sempre foi um PMDBista aí, né? Na próxima quarta-feira vai ser a vez do Geraldo Alckmin aí, ir a Brasília para confirmar sua filiação ao PSB. Hoje ele já anunciou que está com o destino certo aí, né? Então, o Geraldo Alckmin aí no Partido Socialista Brasileiro, e deve ser o nome da chapa do Lula aí para compor como vice-presidente. Enquanto isso, a terceira via segue em dificuldades para unificar as candidaturas, né? O MDB quer esperar o fim de junho para ver os efeitos das sessões com Simone Tebet na TV, e o União Brasil tenta trazer Ciro Gomes para as conversas aí. Então, muita coisa pode mudar, principalmente depois que o Moro aí essa semana perdeu alguma relevância aí junto ao Podemos, né? Por toda a situação do deputado Arthur Duval, que acabou falando algumas coisas que não deveria, né? Ficou ruim para o MBL, ficou ruim para o Podemos, ficou ruim para o Moro. Então, isso também vai se desenrolar aí vai se desenrolar nas próximas semanas. Acho que na parte política brasileira é isso. Show de bola, show de bola. Queria que tu comentasse aí um pouquinho dessa decisão do Telegram que saiu agora final de tarde, né? A gente sabe que já teve aquela reunião com os principais mídias sociais para falar sobre segurar as fake news, né? Alguma forma de controle de fake news, e naquela ocasião o Telegram se ausentou e não participou. E o superior até tinha comentado que teria algum tipo de resposta, e veio a resposta hoje do Alexandre de Moraes suspendendo o Telegram no Brasil. Ainda está mas
para as próximas horas deve cair aí, né? Então essa ordem veio hoje aí, né? Então, como o Telegram não responde à justiça brasileira, né? Já foram, enfim, como se falou aí, essa decisão aí foi encaminhada às plataformas digitais e aos provedores de internet, né? Que devem adotar os mecanismos aí para inviabilizar a utilização do aplicativo pelos seus usuários, né? Então, o bloqueio desse aplicativo está em fase de cumprimento ainda durante essa tarde. As empresas estão sendo notificadas pela Anatel aí e nos próximas horas, nos próximos, não sei se dias ou se horas, provavelmente o Telegram vai cair do ar aí e provavelmente ele vai continuar sendo acessável aí por VPNs, enfim, né? Alguns mapeadores de rede aí para, né? Que a gente sabe que quando às vezes cai o WhatsApp, a gente consegue usar um VPN para usar em outro país, enfim, né? Sempre vai dar um jeito, né? Eu acho que reprimir é mais difícil do que correr atrás de quem está fazendo besteira lá dentro, né? Então, Perfeito. né, isso ficou inflamado e essa semana, depois do domingo, uma reportagem do Fantástico que mostrou que o Telegram é usado para propagar discursos de ódio, né, fake news, e inclusive tráfico de drogas, comércio de dinheiro falso, né? Propaganda nazista, venda de certificado de vacinação, muita coisa foi envolvida, mas eu acho que não é uma exclusividade do Telegram isso aí, onde a gente for, a gente tem esse tipo de conduta aí na sociedade, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por telefone, por e-mail, por carta, né? Eu acho que isso tem em qualquer lugar, e mais fácil do que travar um meio de comunicação é ir atrás de quem está infringindo a lei, né? Bom, mas nosso ministro Alexandre de Moraes não entendeu isso aí, estabeleceu uma multa diária de 100 mil para as empresas que não cumprirem a determinação do bloqueio do aplicativo, né? E a justificativa é a falta de cooperação aí, uma vez que o Telegram não responde aos chamados e aos pedidos do governo brasileiro ou da justiça brasileira, enfim. Exatamente, o Telegram é um meio de comunicação que se coloca como um meio independente, né? Ele não está sujeito a nenhum governo, inclusive ele foi criado na Rússia, como a gente estava comentando hoje, e foi criado exatamente para o governo não conseguir entender e rastrear as mensagens e assim por diante. Dificilmente, numa ordem direta, o Telegram vai se colocar como não, no Brasil a gente não vai operar mais porque, né, o bloqueio vai ter que vir, como tu bem falou, né, das empresas de internet e assim por diante para esse veículo não ser mais utilizado no Brasil. Né, falando comentar um pouquinho sobre a taxa de juros aí, hoje a gente vê pipocando os vídeos no YouTube, né? A taxa de juros subiu, o que fazer com seus investimentos e assim por diante. Queria destacar que realmente hoje a gente tem para onde correr quando a bolsa ficar ruim, né? A gente voltou a ser o país dos rentistas, então a gente tem uma taxa de juros atrativa, boas emissões aí ligadas a IPCA saindo, algumas incentivadas. Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito das operações, porque a gente não pode indicar diretamente, mas ficamos à disposição aí para um atendimento mais próximo do investidor. A equipe da Siglo está toda à disposição. Mas o que é fato, a taxa de juros do Brasil voltou a ser muito atrativa. A gente já comentou sobre um dos maiores juros reais do mundo aí, né? Mesmo que pressionado pela inflação, e tem muito capital estrangeiro vindo para cá de olho na nossa renda fixa, obviamente, e nas oportunidades que a gente tem no Brasil, né, Eber? Com certeza. Então, assim, vamos aos números aí do Ibov na semana. Deixa eu Hoje a atualizar gente... que eu tenho ele atualizadinho aqui. Pode falar então, manda aí. Então, o Ibov fechou hoje em alta de 1,98%, ou 115.310 pontos, né? Isso corresponde a uma variação semanal aí de 3,15%, uma variação mensal de 0%. Então, nós estamos basicamente na mesma medida aí que nós começamos o ano, né? Um pouquinho abaixo, um pouquinho mais positivo do que o começo do mês, perdão, e uma variação anual aí de 10,80%. O dólar caiu hoje 0,52 a R$ 5,03. Na semana é uma queda de 1,1%, no mês é uma queda de 2,74%,
e no ano uma queda de 9,92%, mais uma vez evidenciando aí nesse ano a nossa bolsa subiu 10, o nosso dólar subiu 9,9, então aquela Caiu, né? Caiu correlação 9,9. negativa, caiu 9,9, então aquela correlação negativa aí que a gente sempre fala aí, que é Abrindo um protege do 20%, outro, né? né? Exatamente. Abrindo 20% do dólar. A gente vê muitos investimentos que nos últimos 2 anos foram indicados aí, investimentos em dólar recuando bastante, lá fora as bolsas sofrendo um pouco mais do que a bolsa brasileira, né, por conta dos conflitos, obviamente, principalmente a Europa, que está ali do lado, né, e principalmente porque, pô, a Europa é abastecida pelo, né, trigo e outras commodities que são plantadas na região, né? Até a própria Rússia é um dos principais exportadores de trigo do mundo, então, né, a gente sabe que essas commodities são bases para vários alimentos ali, então a Europa pode ter uma crise de abastecimento de alimentos aí com o desenrolar desse conflito e, obviamente, vai sofrer mais. Como a gente vem de um semestre muito ruim, a gente está sofrendo bem menos. Muito pelo contrário, né? Como o Weber acabou de evidenciar, a gente tem uma alta de mais de 10% na Bolsa Brasileira. Olha só que interessante, a Nasdaq até números do ano, né, 2022, a Nasdaq nesse momento cai 11,19 no ano, o Eurostoxx, que é um índice geral da Europa, cai 9,91 no ano, a China, o índice de Xangai, cai 10,68 no ano. Então, a gente pode ver, o Dow Jones, que é um índice um pouco mais sólido dos Estados Unidos, cai 4,3% no ano, né? O SP 500 cai 6,36 no ano, então o mundo inteiro aí com uma queda de aproximadamente 10% no ano e a gente subindo 10%. Então... Exatamente. Claro que são 2 pontos, né? A gente vem de uma base muito baixa por causa do último semestre muito ruim para a Bolsa, e também a gente se tornou um destino muito interessante dos investidores internacionais, como a gente estava falando antes, né? E agora vamos para o chute da Bolsa aqui. Na semana passada a gente estava bem receoso com o cenário, né, europeu ali, principalmente conflito no leste europeu. A gente imaginava, inclusive, que Kiev, né, ou Kiev, né, como vocês preferirem, ia cair, e a Ucrânia vem resistindo fortemente aí, né? Então, o Weber chutou em 110 mil pontos, eu chutei em 109.200 e a gente fechou aí a semana acima dos 115, é isso, né? 115.310. 115.310. Então, a gente passou bem longe. Voltando a falar que esse chute aqui é uma brincadeira que a gente faz principalmente para lembrar que ativo de volatilidade a gente tem que enxergar no longo prazo, então realmente para acertar de uma semana para outra aí é muito difícil, mesmo vivendo o dia a dia, né? Essa semana foi mais uma semana que, se o chute fosse para quarta-feira, a gente tinha acertado, né, Ber? Quarta-feira a gente estava em 109 mil pontos ali, mas depois que saiu a decisão do Copom, a gente teve 3 dias de alta aí, na quarta, na quinta e na sexta-feira, e obviamente erramos. Mas vamos lá, qual que é teu palpite para a semana? Já tem algo na manga aí, Eber? Cara, eu vou chutar aí 112 mil, tô acreditando aí que o cenário exterior ainda vai pesar mais alguma coisa aí, até a gente ter essa decisão de conflito aí. Então vou chutar no 112 aí. Ótimo, eu também estou pensando em uma realização, até porque a Bolsa bateu em 115 mil pontos ali. A gente vem de 3 dias de fortes altas, né? Então, exatamente. Quase 2%, 3 dias seguidos, então... Exatamente. E a gente vê que a máxima do ano tá muito próxima, né? A máxima do ano é em 116.024, mais ou menos 116 mil, e a gente está em 115.300. Então a gente pode ter uma realização de curto prazo e uma correção. Eu vou chutar em 111 mil pontos, então, para ficar uma diferença aí de 1.000 pontos para mim e para você. Beleza? Para fechar aí, a gente tem uma curiosidade. A semana foi muito corrida, a gente está trabalhando várias oportunidades que a gente está tendo no mercado. Não trouxe uma curiosidade, mas a gente tem entre aspas, uma indicação de investimentos aqui, né? Depois eu vou levar um esporro do Jean, com certeza. Mas a indicação de investimentos aqui é a Mega Sena, que está acumulada em 190 milhões de reais. Então, você aí que quer fazer sua fezinha, todo mundo aqui no escritório já fez, né? Vai que dá certo.
investi aí, fazer 3 jogos, eu paguei R$13, R$13,50 para ser mais exato, né, para buscar 190 milhões de reais. Eu acho que é uma boa relação de risco-retorno, né, Éder? Com certeza, né? Acumulou aí 3 vezes seguidas, aí já faz algo, não, mais até, né? 3 desde que está acima dos 100 milhões, né? Então, quarta-feira era 160, agora 190 milhões para amanhã. Então, oportunidade aí para quem não quer esperar o longo prazo nos investimentos. Mas lembrando que é uma aposta, um jogo de sorte, a gente não pode contar com isso, né? Mas aquela fezinha que o brasileiro gosta, mas não vamos tirar dos investimentos para aplicar em Mega Sena. Boa, boa, muito bem lembrado, bom disclaimer, hein? Então, fechando para as considerações finais aí, né? Pode mandar bala aí, Eber. Eu acho que é isso, vamos nos preparar mais uma semana que está vindo aí, muita oportunidade em renda fixa agora no Brasil, a nossa bolsa também começa a ficar mais atrativa aos pares internacionais, então nós temos um cenário, né, eu acho que o maior risco que a gente tem hoje no Brasil é a inflação, então vamos tentar cuidar disso aí, porque nós temos um caminho legal aí esse ano, apesar de eleição, volatilidade, que a gente sabe que a gente vai ter, mas nós já estamos meio que no fundo do poço e com certeza a gente vai ter um ano legal aí, mas as próximas semanas, com certeza que essa guerra vai ser muito tensa, então vamos buscar proteção, não vamos arriscar muito nesse momento, vamos esperar uma definição internacional e assim que a gente tiver uma certeza de que isso não vai se tornar uma terceira guerra mundial, acho que a gente pode correr um pouquinho mais para o risco, né? Perfeito, perfeito. Lembrando que a gente sempre fala que a eleição ela foi antecipada, né? Então a gente viu aí um cenário muito desafiador no último semestre e a gente vê que o mercado hoje já está colocando na conta todas as possibilidades aí de quem vai ganhar em outubro. Claro que a gente vai ter volatilidade que vai gerar oportunidade no médio e longo prazo, mas é sempre importante diversificar, fazer posições de proteção, né? E, mais uma vez, a equipe da Ciclo Investimentos aqui está à disposição, né? Pode chamar a gente aí nos canais que sempre vai ter alguém para estar auxiliando e direcionando seus investimentos. Beleza, fechando então. Um abraço, bom final de semana para todos aí e vamos aos ganhos.